Oi, gente! Vamos a mais uma aula. Dessa vez, nós vamos falar sobre a importância das unidades de conservação da natureza. Lembrando aí, né, caso de dúvida, é só mandar um e-mail, ok? Então, vamos lá. Qual seria, né, a importância das unidades de conservação, né? Por que a gente precisa de unidades de conservação? Então, se a gente for voltar lá na época da colonização, né, a gente percebe que a gente vai observar que os ecossistemas brasileiros eles vêm sofrendo, né, uma devastação sem, sim, sem limites, né? E, e assim, a facilidade de explorar os nossos ecossistemas, os recursos naturais, durante muito tempo, levou, né, à necessidade de criar essas algum mecanismo de proteção para esses recursos, para que a gente pudesse evitar a sua perda permanente. Então, visando diminuir a velocidade dessa devastação, criaram, né, as áreas protegidas, que são chamadas de unidades de conservação. Então, vamos lá, né? A biologia da conservação, que viria a ser isso? Então, qual é o cenário, né? Qual era o cenário que se tinha? Grandes perdas de áreas naturais, né? E diante de tal cenário, foi criado, né, um campo específico da ecologia, chamado biologia da conservação, que trata, né, da proteção da biodiversidade na Terra, né, da diversidade biológica. Essa ideia de conservação, né, de biologia da conservação, ela já é praticada há séculos. Só que atualmente existe um olhar mais científico, né, uma coisa mais multidisciplinar. A gente tem aí incorporado noções da genética, evolução das espécies, biogeografia, manejo da vida silvestre, economia, sociologia. Então, quer dizer, várias ciências se uniram, né? Estão unidas na formação dessa biologia da conservação. E aí, o que acontece? Ela busca conhecimentos em diversas áreas. A necessidade foi por conta desse crescimento acelerado da população mundial, que trouxe uma grande diversidade de problemas ambientais, tendo como consequência a degradação do solo, poluição do ar e poluição da água, né? E isso tem repercutido negativamente no clima global, né? Então a gente vê que a gente fala, e no final a gente sempre volta para esse tema, né, do clima. Então, eu vou mostrar uma série de imagens que tratam de abusos e agressões que a natureza vem sofrendo. Então, aqui a gente vê, né, garimpo, né? Então, o garimpo ele polui, ele suja, ele devasta, enfim, tudo de ruim, né? Então, aqui o garimpo, construções em áreas protegidas, lixo, poluição do ar, e também, né, construção em lugares indevidos, poluição das águas, queimadas, tráfico de animais silvestres, construção em áreas proibidas, né, em áreas que deveriam ser áreas protegidas, queimadas, extração de madeira, né, para ver então desmatamento, corte de árvores para venda de madeira, tráfico de animais silvestres de novo, para lembrar bem, queimadas. Aqui, garimpo, né, dessa vez mais no interior da floresta, não nos rios. Queimadas. Lixo nos rios, né? Você vê no rio, você vê sofá, geladeira, vê de tudo no rio, né? Até água. Tráfico de animais silvestres. Queimadas, né? Então o pessoal corta as árvores e depois queima, né? E aí nesse lugar faz pastos, né? Queimadas. De novo. Esgoto, né? Então derramamento de esgoto sem tratamento nos rios. Aqui são índios, né, que se perfilaram, né, e fizeram
se arrumaram nessa formação, né, formando essa frase fora garimpo, que é um problema seríssimo, né, de invasão de terras para garimpo, poluição das águas, lixo, né, destruição das florestas para a criação de gado, né, queimadas e derrubada da floresta para pasto, né, para a criação de gado, derrubada da floresta para plantações, né, para cultivo de determinadas espécies, fim comercial. Bom, diante disso tudo, né, viu-se a necessidade de criar estratégias de preservação e conservação do meio ambiente. Então, vamos ver aqui um esclarecimento. Preservar a natureza é deixar a natureza intocada, né, protegendo todos os seus recursos naturais. Então, assim, vamos preservar, aquela área ali é preservada, não pode ser tocada, ok? E conservar um ambiente é usar os recursos naturais que existem nesse ambiente de maneira racional e sustentável, né? Então, quando você preserva, você não mexe, está lá intocada. Quando você conserva, né, um ambiente, você pode usá-la, mas de forma racional. Não é chegar lá e sair catando e destruindo tudo. Então, vamos falar sobre as unidades de conservação. Cada um dos elementos que existem na natureza desempenha um papel importante. Então, a natureza, há uma tentativa de manutenção de equilíbrio, né? Então, o papel de cada elemento da natureza é importante porque mantém a natureza em equilíbrio. E, assim, os motivos para proteger a natureza são muitos, né? Já foram conhecidos por diversos povos e civilizações. Agora, assim, acima de qualquer coisa, a preservação da natureza, a proteção da natureza, ela deve ser feita por conta da vida, né? Porque são seres vivos e são ambientes, e então, assim, independente de qualquer coisa, de qualquer importância econômica, etc., esses seres, esses ambientes, eles têm que ser mantidos, protegidos por conta da vida. Bom, então, alguns motivos, né, listados aqui são o motivo cultural, porque essas áreas podem estar associadas a mitos e crenças, né, de alguns povos. Motivo histórico, alguns fatos históricos marcantes podem ter ocorrido nessa região, então ela permanece preservada. Motivo econômico, porque um determinado local ele pode ter organismos que são usados para fins medicinais e para alimentação, por exemplo. Motivo estético e ético. Então, esse ético, botei até em vermelho porque é muito importante. Então, as espécies são preservadas em respeito à vida, né? Também à beleza, mas sem que se pense em interesses econômicos. Então, foi o que eu falei. Independente de qualquer coisa, tem que ser preservadas em respeito à vida. Bom, então as unidades de conservação fazem parte de uma estratégia para a manutenção dos recursos naturais em longo prazo. Foram criadas e regulamentadas pelo Sistema Nacional de Conservação da Natureza e a gente tem duas grandes áreas, né? As unidades de conservação elas são divididas em duas grandes áreas, dependendo dos seus objetivos de manejo e tipos de uso. Então, elas podem ser unidades de proteção integral ou podem ser unidades de uso sustentável. O que é uma coisa sustentável, né? Sustentável, então, o desenvolvimento sustentável, ele é capaz de atender às necessidades da geração atual, mas também garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, sem que os recursos naturais sejam esgotados. Bem, então as unidades de proteção integral, elas não permitem qualquer tipo de consumo dos seus recursos naturais. E não pode também haver moradores dentro dos seus limites. Então, unidades de proteção integral, não pode ter gente morando ali dentro e também não pode haver qualquer tipo de consumo de seus recursos naturais. Qual é o principal objetivo das unidades de proteção integral? Preservar a natureza.
Então, a área ela é destinada principalmente à recreação dos que querem contato com a natureza, né? Através do ecoturismo. Eles se destinam também à pesquisa científica e à educação ambiental. Obviamente, deve haver autorização para que se frequente um lugar desses. Dentro desse grupo, né, se prevê 5 tipos de categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. A mais antiga, né, entre essas, a mais antiga de todas, é a categoria Parque Nacional. E um exemplo que nós temos são os parques nacionais de Itatiaia, Parque Nacional da Tijuca, né, a Floresta da Tijuca, de Anavilhanas, que é no Amazonas, e vários outros, né? No Brasil inteiro existem os parques nacionais. Tá? Eles são muito importantes na proteção da vida selvagem. As unidades de uso sustentável, diferente das unidades de proteção integral, elas permitem o uso sustentável dos seus recursos nessas áreas protegidas. Então, pode-se realizar a coleta e o uso dos recursos naturais, desde que sejam praticados de forma a manter os recursos ambientais renováveis constantes. Então, assim, né, quando ele fala evitando exaurir os ecossistemas, é evitando chegar lá e catar um monte só porque tem muito. Não, pega-se o essencial e deixa-se uma quantidade que permita que o ecossistema se restabeleça, né? Então, as pessoas que residem nos limites dessas unidades, elas são obrigadas a conservar a natureza local. Há 7 categorias para as unidades de uso sustentável. Vamos lá. Área de relevante interesse ecológico, reserva particular do patrimônio natural, área de proteção ambiental, que são as APAs, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna e reserva extrativista. Qual é o objetivo dessas unidades? Proteger a diversidade biológica, promover a conservação dos atributos estéticos e culturais, né? Disciplinar o processo de ocupação humana e garantir a sustentabilidade do uso desses recursos. Podem ser destinadas ao público, então o público pode frequentar, desde que obedeçam às regras de visitação e de execução de pesquisas científicas. As unidades de conservação. Então, vamos lá. Bom, a colonização do Brasil, né, pelos países europeus, foi provocando a diminuição das populações tradicionais. Leia-se aí indígenas, né? Então, esses povos, eles vivem e retiram seu sustento da floresta, consomem seus recursos naturais, né? E preservam, né? Os 2 principais exemplos dessas populações aqui no Brasil são os indígenas e os quilombolas. Então, assim, a terra indígena, quer dizer, antes, na verdade, o povo mais antigo é o povo indígena, né, aqui no Brasil. Então, eles tinham acesso a todo o território, né? Agora, hoje, ela corresponde à parcela do território brasileiro que está delimitada. No interior dela, né, os povos podem explorá-la, conservando seus recursos, se eles fazem muito bem, e mantendo vivas as suas tradições culturais. Então, existem estudos que mostram, né, que a taxa de desmatamento nessas áreas é praticamente nula se a gente comparar com as outras áreas. Então, isso revela a importância de demarcar mais terras indígenas, já que esses povos mantêm as florestas protegidas, né? Então, eles retiram o que eles necessitam, mas eles mantêm as florestas protegidas. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, né? Então, em cima a gente tem os exemplos de povos indígenas, e embaixo uma senhorinha de uma população quilombola. Quem são os quilombolas? Eles são descendentes de pessoas que, na época da escravidão, fugiam e formavam os quilombos,
né? Então, eles, nesses lugares foram formadas comunidades e eles ali plantam, né, criam, e eles, mas sempre em harmonia com a natureza. Há pouco tempo um problema, né, que eles tinham, não lembro se em Minas, uma comunidade quilombola tinha plantações de café, né? E esse café era um café que as pessoas elogiavam, diziam que era muito bom, então tudo dentro do sustentável. E teve gente que chegou lá com tratores e passou, né? Eles passaram os tratores por cima da lavoura de café, destruíram e tal. Mas pouco tempo depois eles foram lá, né, e tentaram desapropriá-los, uma coisa horrível, né? A mando de empresários da indústria do café. Então, assim, mas tá uma luta constante, né? Tanto querem desapropriar, tomar as terras dos quilombolas, a qual eles têm direito já há muitos anos, como querem também desapropriar as terras dos indígenas. Então, isso tem que ser uma coisa acompanhada com muito carinho, porque são populações tradicionais brasileiras e que é, preservam, preservam o ambiente. E para terminar, a gente tem aqui dois exemplos, né, de defensores, da natureza, defensores da floresta, defensores do ambiente que foram assassinados, né? No livro de vocês, inclusive, tem, né, uma foto do Chico Mendes falando sobre ele. Então, Chico Mendes ele era um ambientalista, inclusive existe um instituto com o nome dele, né, Instituto Chico Mendes, e o Chico Mendes ele lutava pela preservação da floresta, né? Ele era seringueiro e ele era um ambientalista e tentava defender a floresta, mas foi assassinado por conta disso, né? E essa senhorinha é a Madre Dorothy Stang. Ela também defendia a floresta, né, os moradores da floresta, a preservação. Inclusive, na blusa dela está escrita, né, a morte da floresta é o fim da nossa vida. E ela também foi assassinada por conta de interesses, né, de proprietários de terras que eram contra essa defesa da floresta, né? Então, e vários outros ambientalistas têm sido assassinados também quando se trata de defesa da floresta. Então, é uma coisa também que tem que ser olhada com muito carinho, com muito cuidado, para evitar esse tipo de ação. Bem, então é isso, né? Continue em casa, né? A campanha que a gente faz por conta da pandemia, né? Então, se não tiverem necessidade de sair, nada de passeios, nada de festas, vamos ficar em casa, ok? Até a próxima. Bye, bye.